Oi, gente, vim falar aqui rapidinho com vocês. Meu baby já tá dormindo, agora é aproximadamente por volta de uma meia-noite e pouquinho já passou. E é nesses momentos que eu consigo realizar algumas tarefas, fazer algumas coisas que fica pendente, tanto no digital, que é meus vídeos relacionados a meus conteúdos, ou seja, sobre o YouTube, ou seja, aqui no Instagram, ou relacionado à casa, minhas coisas mesmo. É sempre depois que eles dormem que a gente consegue fazer, porque durante o dia, principalmente quando eles não estão, como eu comentei, ele não tá indo pra creche, tá de férias, e aí o nosso dia fica todinho ocupada só com eles, né? Quem é mãe entende, sabe o que eu tô falando, realmente complicado. Ele tá ali, ó, dormindo, vou mostrar aqui pra vocês, lá no fundo. Assim, uma coisa que não tem jeito, não tem como mesmo, a gente tem que conciliar, não tem jeito. A não ser que você pague uma pessoa para cuidar, que você pague uma babá para isso, mas nem sempre é possível, nem sempre é viável, né? As pessoas, a gente tem que ter muita confiança nas pessoas para deixar uma criança hoje em dia. E assim, é mais difícil ainda para uma pessoa que trabalha por conta, né? Como é no meu caso. Eu agradeço a Deus por toda a força que Ele me deu, que Ele me dá sempre, né? No ano passado, final do ano passado, todos os anos, desde que eu tive meu filho, desde que eu resolvi tocar esse negócio que é o buffet, desde que eu também resolvi entrar de cabeça nos vídeos do YouTube, que foi desde 2020 para cá, mas que não é fácil, né? A gente já conciliar algumas coisas e ainda abraçar mais, né? E depois de um filho, a vida muda totalmente. Nossa vida passa assim a ser só do filho praticamente, né? A gente perde a liberdade, pelo menos por um tempo. Nós temos que nos dedicar a eles, né? Não tem jeito. Mas que, assim, também eu tenho uma ciência que por mais que a gente ame, por mais que a gente queira dar 100% de nós, né? Em relação à atenção, criação, principalmente quando você não tem com quem dividir, né, essa criação, você tem só você e você mesmo, e a não ser os avós da parte materna que pega, que fica, que tem, né, aquele carinho aí, enfim, o que eu quero dizer assim, que a gente não pode nos esquecer, né, tem muitas mães aí que eu acredito que são mães também, que são mães solos, assim como eu, que também passa pela mesma situação e a gente, por mais que a gente saiba que precisamos dar atenção para eles, nós não podemos nos esquecer, nem como mulher, nem como... e não deixar de dar atenção a outras áreas, né? É o que eu tento fazer, eu tento conciliar, não conciliar com a pessoa, com um amor ou um novo amor, porque isso realmente não é que eu esteja com meu coração fechado, eu só não estou assim, é que isso não é uma coisa assim, algo que esteja dentro das minhas prioridades. Mas não porque eu esteja amarga ou fechada pro amor, não é nada disso. Mas muitas mães aí que são como eu, mães solos aí, eu queria deixar um recado para vocês que assim, é diferente, a minha prioridade no momento é essa, é cuidar do trabalho, é cuidar do filho, é cuidar esse trabalho paralelo aí que eu faço, que é dos eventos, do buffet, com o YouTube, né, que é um mundo diferente do outro, mas que eu amo os dois, né, o YouTube é porque realmente eu gosto, não porque eu tenha renda nenhuma, mas o que eu quero falar assim, não se anulem, não se privem, não, assim, tentem conciliar, né, não deixe a sua vida de lado, né, porque a gente... O mundo, o tempo passa tão rápido e a vida passa tão rápido. E às vezes o filho depois cresce, bate asa. E se a gente nos anular e deixar nossa vida de lado, quando eles crescerem daqui a pouco, como é que você vai estar, né? A gente cria filho, tem filho e cria para o mundo. Isso aconteceu comigo, com vocês, isso acontece com todos. A gente, depois que cresce, a gente quer crescer asa, bater asa e voar. A gente não fica debaixo da saia dos pais, da mãe, o tempo inteiro, a vida toda. A gente quer liberdade, quer independência. E é isso que vai acontecer, né, com meu filho, eu sei, com o seu, com nossos filhos, né? É isso que acontece. A gente se dedica tanto e anula a sua vida, deixa de conhecer uma pessoa, deixa de querer, se fecha para o amor, assim, não deixa de viver, não se esqueça de você,
Não se esqueça que antes de você ser mãe, você é mulher. Nós não podemos esquecer que antes de nós virarmos mães, a gente já tinha objetivos, a gente tinha projetos de vida, a gente tinha sonhos. Isso não pode ser deixado de lado. Nossa vida não pode ser deixada de lado, né? A gente ama, a gente cuida, cria, a gente quer o melhor para eles, e principalmente quando depende só de nós. Quando você não tem com quem dividir, mas a gente não pode esquecer a nossa vida de lado, porque, como eu falei, o tempo passa rapidinho, muito, muito depressa, e se a gente nos anular e deixar a nossa vida de lado, quando eles crescerem daqui a pouco, como é que você vai estar, né? Inúmeras vezes que eu já me peguei chorando do nada, assim, quando eu ia ver, eu já estava chorando, sem mais nem menos, no meio de um trocar de fraldas, no meio de uma roupa que eu estivesse trocando, um banho, um mingauzinho, um leite que eu estivesse fazendo para ele. Qualquer coisa, assim, que às vezes... Mas isso tudo por sobrecarga, por... é que a gente acha que só quando a gente começa, que tem um filho, você não imagina como que é. Você sempre acha que é frescura, que as pessoas falam, ah, imagina, as mulheres antigamente cuidavam de 3, 4, 5, 10 filhos. E hoje em dia as mulheres que criam um só reclamam demais, né? Acha que mas não é bem assim. Só quando você vive na prática que você sabe. Poucos anos atrás, a mulher ela era só dona de casa, cuidava dos filhos, da casa, do marido, só que ela não trabalhava fora. E hoje a mulher ela está muito mais superada, forte e sobrecarregada também, porque além de administrar sua casa, sua família, elas também administram com seu trabalho. Então elas chegam em casa, vão cuidar da família. Algumas trabalham fora, outras já trabalham em casa. São empreendedoras individuais e conciliam com criação de filho, com tarefa doméstica. Então, assim, hoje é um dilema para a mulher moderna isso daí, porque ficou muito mais sobrecarregado para a mulher. Vocês não têm noção da quantidade de mulheres que hoje no mundo inteiro, no Brasil e no mundo, só no Brasil são 11 milhões de mães solos que vivem a maternidade solo. E só quando você passa na pele, entendeu? Que você passa aquela situação é que você vai saber como ela é difícil. Essas mulheres, elas se sentem reprimidas, sobrecarregadas, elas não sentem assim, elas necessitam de uma rede de apoio que possam entendê-las, sabe? Às vezes essas mães, elas só precisam de um abraço. E assim, muitos julgamentos, sabe? Aí tem aqueles apontamentos, né, das pessoas, da sociedade, que é uma mãe solteira e se sente logo ela culpada. Mas vai saber o porquê que ela é uma mãe solo. O que tá por detrás disso? Ela teve uma história. Ela teve um casamento. Ela pode ter sido uma mulher maravilhosa. E ela pode, sim, ter sido uma mulher casada. Mas ela hoje se tornou mãe solo devido a variados motivos. Ela pode ter sido traída, ela pode ter sido abandonada, ela pode ter sido trocada pela amante, ela pode ter tido coragem, pode ter sido, como diz o ditado, mulherão da porra, de dar fim e adeus a um casamento de traições, a um casamento de desrespeito, e ela teve coragem de se separar, né? Muitas foram durante a gravidez, foram depois que tiveram seus filhos e se divorciaram. E por quê? Isso é coragem. Mesmo amando, são mulheres que tiveram coragem de se libertar de um relacionamento ruim. Então, essas mulheres, elas são dignas de intensos e extensos aplausos. Não serem vistas, assim, com olhos de julgamentos, sabe? Porque ela é mãe solo, porque ela ia para a cama com qualquer um? Não. Ah, ela deve ser porque ela era uma aventureira. É porque foi só uma noite, foi só um lance. Ah, não, é porque foi abandonada porque não prestava, porque não tem valor. Ah, não, é porque ela quis dar o golpe da barriga e não deu certo. Não tem nada a ver com isso. Às vezes, essa mulher é uma mulher de tão valor, e está passando por essa situação. Uma coisa para vocês, de mim, a meu respeito, ainda bem que não teve esse tipo de julgamento. Porque se tivesse, olha, do jeito sim que eu me conheço, ao mesmo tempo que eu me silencio quando eu tiver que me silenciar, mas quando eu tiver que chutar o pau da barraca, eu chuto o pau da barraca também. Mas eu vi muito com muitas pessoas, muitas mulheres, eu vi
isso acontecer. E é triste, sabe? As pessoas desvalorizarem as mulheres que realmente, que para mim, são mulheres poderosas, mulheres fortes, mulheres que precisam, assim, que merecem, aliás, que merecem aplausos e não dedos apontados e nem julgamentos. Aqui nas minhas palavras, o que eu quero dizer para vocês em relação a gente dar procurar dar um pouco de atenção a nós, o que a gente precisa tratar dentro da gente, modificar, curar algumas feridas que precisam ser curadas, se limpar, sabe, de algum lixo emocional que fica dentro da gente. Às vezes a gente não percebe como a gente está sobrecarregado, assim, com uma energia assim ruim, de baixa frequência, porque isso é uma somatização de coisas, de sentimentos, de mágoas. Então você precisa dar atenção para você e entender e perceber que isso precisa ser tratado antes de iniciar qualquer projeto, qualquer coisa, qualquer emprego, qualquer coisa na tua vida. E isso as pessoas não se dão conta da importância que é, principalmente dentro de relacionamento. A gente vê muitas são pessoas que, por exemplo, saiu de um relacionamento, de um casamento, de um namoro, e já pensa logo em arrumar alguém. Como assim? Essa pessoa não percebe que ela precisa de atenção nesse momento, de ficar sozinha, ou sozinho um pouco. Qual é o problema em ficar sozinho? Sabe, muitas pessoas não param assim para pensar e pensar assim, peraí, agora eu terminei, preciso desse tempo comigo, não posso, não quero arrumar ninguém, eu tenho coisas a serem tratadas dentro de mim, porque todo final de relacionamento é doloroso. Se não for para ambas as partes, para uma das duas entendeu? Seja porque foi por motivo de traição, por coisas ruins, então fica mágoas dentro de você. Então você precisa se tratar primeiro, se curar, para poder entrar em um novo relacionamento. Todos nós precisamos de um tempo para tudo. Não é sair de um relacionamento e entrar em outro, não é sair de um emprego e já entrar em outro, de um projeto já entrar em outro. Não, às vezes a gente precisa parar um pouco para que a gente volte, retorne em um novo emprego ou em um novo relacionamento, renovado, limpo daquelas energias que ficaram de outra pessoa. Ninguém vai querer uma pessoa que tá assim, que mal saiu de já conheceu alguém em tão pouco tempo e não está curado daquela pessoa. Lógico que você quer uma pessoa que esteja totalmente superado. No emprego, a mesma coisa. Num projeto novo também, você tem que voltar com todo o gás, com toda a energia, com as energias renovadas. Então, para isso a gente precisa cuidar do nosso mental, do nosso espiritual, nos aproximar mais de Deus, orar, o que for preciso para que você se conecte com você. Que assim, o caminho é o mesmo, por mais que as pessoas, o caso de cada pessoa seja um pouco diferente e a vida de cada um seja, né, de cada um, mas o que a pessoa sentiu, as dores, né, que a pessoa sente, através de decepções, através de traição, de tudo, é o mesmo. E os caminhos que você tem que trilhar para uma cura afetiva, para uma superação de alguma coisa, é a mesma também.